Isabelle Pereira da Silva, sou orientada pela professora doutora Laura Johansen da Silva e venho apresentar o trabalho intitulado Condições intervenientes no cuidado de enfermagem para o desenvolvimento do recém-nascido na UTI neonatal. Ressalta-se que esse subprojeto integra o projeto institucional da professora doutora Laura, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em desenvolvimento desde 2017, intitulado Desenvolvimento Infantil no Contexto do Processo Saúde e Doença, Subsídios para Cuidados de Enfermagem à Criança e Sua Família, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O cuidado de enfermagem no âmbito da UTI neonatal direciona o enfermeiro a agir de forma que estabeleça interações que possibilitem atender às necessidades dos recém-nascidos, visto que compõem uma população altamente sensível e vulnerável a estímulos externos que possuem demandas singulares. O cuidado deve ser realizado de modo que respeite a individualidade de cada criança, visando diminuir qualquer estímulo danoso ao seu desenvolvimento. A execução dos cuidados de enfermagem está sujeita a fatores que podem agir como barreiras, impedindo o alcance pleno do sucesso de sua implementação. Tendo como exemplo a disponibilidade de insumos, o próprio ambiente da UTI neonatal e de trabalho da enfermagem. A esses fatores denominamos condições intervenientes, que podem vir a limitar ou favorecer as interações enfermeiro-paciente no gerenciamento do cuidado. Nesse contexto, a pesquisa teve como objeto de investigação as condições intervenientes no cuidado de enfermagem para o desenvolvimento do recém-nascido na UTI neonatal. Com isso, os objetivos do estudo desenvolvido foram descrever as condições intervenientes no cuidado intensivo neonatal voltado para o desenvolvimento, apontadas pelos profissionais da enfermagem, e analisar as implicações dessas condições para o cuidado ao desenvolvimento do recém-nascido na UTI neonatal. Com relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva e exploratória, com dados coletados através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com profissionais de enfermagem, ocorridas no ano de 2019, em um hospital universitário situado na zona norte do Rio de Janeiro. Estabeleceu-se as seguintes questões norteadoras: quais condições influenciam nos cuidados de enfermagem voltados aos recém-nascidos internados na UTI neonatal, com potencial de interferir no seu desenvolvimento, e como os profissionais de enfermagem percebem tais condições no cuidado e seu impacto no desenvolvimento do recém-nascido. Com relação aos questionamentos que compuseram as entrevistas, estes continham dados de caracterização do profissional e perguntas abertas acerca das percepções referentes à temática do estudo. Para selecionar os profissionais que participaram das entrevistas, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram profissionais de enfermagem, sejam eles enfermeiros, técnicos ou auxiliares, que estivessem em contato direto com o recém-nascido na UTI neonatal, e profissionais com tempo de experiência mínimo na área de 6 meses. Já os critérios de exclusão foram profissionais afastados por qualquer motivo e profissionais em fase de cobertura de serviço na UTI neonatal, que estavam fora do seu setor de origem. Os dados coletados foram analisados por meio da análise temática categorial, que originou categorias analíticas que foram construídas em uma pré-análise, exploração do material obtido e resultados alcançados. A pesquisa atendeu aos preceitos éticos legais da Resolução 466 de 2012, que trata de pesquisas realizadas com seres humanos. Com relação aos resultados, foram entrevistados 12 profissionais, sendo 5 enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem e 2 auxiliares, com predomínio do gênero feminino, com idades entre 26 e 51 anos.
Com relação à formação profissional, metade dos entrevistados possuíam especialização na área de enfermagem neonatal e 75% detinham tempo de experiência superior a 5 anos. A partir das entrevistas, a análise de dados resultou em 3 categorias, sendo elas: a primeira, condições do cuidar com implicações para o desenvolvimento; a segunda, condições do gerenciamento de pessoas com implicações para o desenvolvimento; e a terceira, condições estruturais e de recursos com implicações para o desenvolvimento. Os profissionais participantes da entrevista destacaram em suas falas o medo que as mães apresentam do ambiente da UTI neonatal, a falta de interação entre o binômio mãe-bebê durante períodos de hospitalização, a necessidade do profissional que cuida dos recém-nascidos ser empático, que as falhas de comunicação entre as equipes podem trazer prejuízos não só para a criança, mas também para o próprio profissional. Também o desconforto dos profissionais no que se refere à falta de materiais e equipamentos neonatais, o que faz com que os profissionais tenham que adaptar o material destinado à clientela adulta para o cuidado ao recém-nascido, sendo esse fator bastante desgastante para os profissionais entrevistados. Além disso, os fatores estruturais, como um local silencioso e como a iluminação adequada, foram destacados pelos profissionais como essenciais para um ambiente compatível para um bom desenvolvimento do recém-nascido. Corroborando com esses dados, a literatura aponta que a afetividade possibilita um ambiente humanizado para o bem-estar emocional dos bebês e dos próprios enfermeiros. Com isso, encorajar a mãe a participar dos cuidados durante a internação, desmistificando o medo do toque, fortalece o desenvolvimento adequado do bebê, passando para ele a sensação de segurança e acolhimento. Além disso, a empatia consiste em uma das características que o profissional deve desenvolver durante a assistência, uma vez que facilita o processo interativo profissional-paciente-família. Logo, a empatia auxilia na humanização do cuidado, sendo essencial para o sucesso terapêutico, já que possibilita maior sensibilidade durante as manipulações e execução dos cuidados. Ressalta-se ainda que nos resultados foi possível identificar a preocupação dos profissionais com a falta de equipamentos e insumos. A individualidade e complexidade dos casos presentes na UTI neonatal geram demandas específicas e qualquer falta pode implicar em sérios problemas nos cuidados prestados. Nessa perspectiva, a gerência hospitalar deve garantir equipamentos e materiais para consumo em quantidade adequada, atendendo a demandas de recursos para que a assistência seja garantida. Por fim, a realização de serviços rotineiros da própria UTI neonatal pode levar a certo excesso de manipulação, fator que, por ser nociceptivo, não possibilita total assimilação pelo sistema nervoso, ainda prematuro dos neonatos. Isso pode acarretar alterações no desenvolvimento desse bebê. Sabe-se que esses cuidados rotineiros são representados pelas manipulações excessivas do neonato e pelos ruídos e estímulos luminosos, nos quais os recém-nascidos são frequentemente expostos nos ambientes de UTI neonatal. A partir da realização do estudo, as dificuldades vivenciadas pela equipe de enfermagem na unidade de terapia intensiva neonatal ficaram visíveis, bem como os elementos necessários para a superação das condições intervenientes negativas. Considerar o cuidado passível de influência das condições intervenientes é perceber que as experiências dos sujeitos envolvidos subsidiam a forma de lidar com o cuidado. Portanto, compreende-se que atuar em um ambiente de UTI neonatal demanda um olhar diferenciado do profissional de saúde, uma vez que os recém-nascidos estão suscetíveis a estímulos que podem provocar desequilíbrios e, consequentemente, gerar desdobramentos que provoquem agravos à saúde. Aqui estão as referências utilizadas.
Obrigada.